Sermeis santos, me sereis santos. Isto está baseado, irmãos, em Levítico 20, 26, que diz assim: Sermeis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos para serdes meus. Quantos dizem amém à palavra do Senhor? Aleluia. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que dá neste dia de partilhar com vocês a palavra. Temos saudades do nosso pastor. Sempre estamos acostumados a ver ao pastor pregar. Amém. E que Deus abençoe muito a vida do nosso pastor, que está nos Estados Unidos junto com sua esposa, nossa irmã Isabel. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Ficou aqui seus filhos, Ezequiel e Manel. Estão bem cuidados por todos os irmãos, pela família da fé. Amém. E primeiramente por Deus, que cuida nossas vidas. Amém, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, no livro de Tiago 3:8 diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de pessoa mortal. Amém, a palavra do Senhor. Fecha teus olhos ali, irmão, onde tu estás. E diz: fala a minha vida, Senhor Jesus. Fala a meu coração, Senhor, nesta hora, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que não seja eu neste dia, Senhor, a falar a teu povo, Senhor. Que sejas tu, Senhor, por meio, Senhor, de teu Espírito Santo, Senhor. E que fales a nosso coração, Senhor. Há muitas coisas que mudar na nossa vida. Senhor, que tu possas transformar, Senhor, esta vida, Senhor, a vida de meus irmãos, para a tua glória, para a honra e para o louvor de teu nome, Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Aleluia. Salmos 19:14 diz também: sejam agradáveis as tuas palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Dito estes versículos, irmãos, eu quero falar-lhes do membro ingovernável. O membro ingovernável. E todos já sabem de qual é o membro que nós muitas vezes não conseguimos governar, irmãos. Que só Deus consegue governar, mas nós não. E se quer dizer alguém qual é o membro? A língua. Amém, irmãos? Eu vou ser sincero, irmãos. Eu vou ser muito sincero com vocês. Muitas vezes não é o que nós queremos escutar, esta mensagem do púlpito, mas nós necessitamos destas mensagens, irmão, para crescer. Quantos podem dizer amém? Não todos estamos, muitas vezes, ou queremos aceitar a palavra do Senhor. Não todos temos esse coração ensinável para receber a palavra do Senhor. Mas neste dia, no nome de Jesus Cristo, eu quero receber a palavra, porque eu necessito, e sabemos, e eu reconheço que necessito mudar. A língua, irmãos, é um membro do corpo mais difícil de dominar e tem a possibilidade de maximizar o dano. A maneira como usamos a nossa língua é um bom sinal no nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos com Deus, irmãos, se vivemos uma vida de oração, se vivemos uma vida de louvor, que vai sair da nossa boca, irmãos? O que está no nosso coração, isso é o que vai sair na boca. Amém, irmãos? Isso é o que vai falar a língua. A língua fala o que está no coração. Se nós falamos mal, isso significa que há maldade no nosso coração, irmãos. Mateus 12:34 diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 15:18 também diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Isso contamina a minha vida, irmãos. O apóstolo Tiago, se nós lemos todo o capítulo 1 de Tiago, mas apenas vamos ler alguns versículos, podemos ver que também ele ensinou fortemente sobre o que diz respeito à língua. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes
engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião desse homem é em vano. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, irmãos. Amém. Tiago 1:26. Tiago 3:2 dice, o Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Amém, irmãos? Eu acho que estamos muito longe de ser esse homem perfeito, ou talvez essa mulher perfeita que Deus quer ser. Que nós façamos, que nós sejamos. Amém, irmãos? Ele compara a língua com um travão. Se nós lemos mais à frente nos versículos 3 e 4 do mesmo capítulo, irmãos, o apóstolo, ele compara a língua com um travão na boca de um cavalo que controla os movimentos do cavalo. Também compara o leme pequeno que controla uma nave grande. Amém? E também compara com um incêndio pequeno que pode causar grandes problemas. A língua pode contaminar todo o corpo. Digam comigo, todo o corpo. Só o poder de Deus pode dominá-la. Só apenas o poder de Deus pode dominar a língua e todo o nosso corpo. Irmãos, estas são algumas das razões pelas quais Deus escolheu falar em novas línguas, em falar em línguas angelicais, amém? Dos anjos, amém? Como evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Podemos ler isto também em Atos 2:4, em Atos 10:46 e em Atos 19:6. Recebemos o Espírito Santo quando nos arrependemos. Quando nos arrependemos. Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele pôs em pé em meio da multidão, ele diz: arrependei-vos, batize-se cada um. E qual é a promessa depois de tudo isto? O dom do Espírito Santo. Se há um verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, irmãos, é que Deus enche o coração e enche a vida do crente, daquele que verdadeiramente se arrepende. Amém, irmãos? Quando falamos em línguas pela primeira vez, sob a inspiração do Espírito Santo, isto significa que finalmente Deus entrou e tomou o controle completo da nossa vida. Tiago diz claramente que é fácil pecar com a língua, que a língua é muito perigosa e que podemos destruir completamente a nossa santidade se pecamos com a língua. Uau! Quantas coisas saem da nossa boca, irmãos, muitas vezes que depois que reparamos, depois que pensamos do que dissemos, eu não tive que dizer isso. Nem para o irmão, eu não tive que dizer isso para minha esposa, eu não tive que dizer isso para meus filhos, eu não tive que dizer isso para o meu patrão, eu não tive que dizer isso para meu parceiro de trabalho. Quantos podem dizer: ajuda-me, Senhor Jesus? Porque a língua é muito destrutiva, irmãos. E como diz o Tiago, é um pequeno fogo que arrasa. E quando pega, irmãos, faz muita destruição. Vamos ver algumas das características que a língua, uma língua que não está sob o controle do Espírito Santo, sob o controle de Deus. Eu quero neste dia partilhar 7 características, amém, de uma vida, um filho ou uma filha de Deus, talvez, que não está sob o controle de Deus. E da primeira coisa que eu quero falar, irmãos, é da fofoca. Parece que essa palavra a muitos dá risa, amém? Até dizemos fofoca e pensamos em outra coisa, mas eu quero falar seriamente com vocês, com cada um neste dia, irmãos. Porque talvez podemos pensar na fofoca, em algo que é de todos os dias, é uma coisa que é dentro dos irmãos, dentro da casa, com os vizinhos. Essa é uma coisa que nós temos que tirar da nossa vida, irmãos. Se queremos uma verdadeira
comunhão com Deus, se verdadeiramente queremos o enchimento do Espírito Santo, se verdadeiramente queremos chegar à casa de Deus e sentir a presença de Deus, se verdadeiramente queremos que o nosso lar seja cheio da presença de Deus, então a fofoca tem que desaparecer, irmãos. Aunque 2 ou 3 digam amém, e há muitos que não digam amém, mas tem que ser assim, irmãos. A fofoca tem que desaparecer. Amém, irmãos. Este é um dos pecados mais maliciosos. É a principal ferramenta que Satanás usa para destruir a igreja de dentro. Pode destruir a confiança em relação aos outros, ferir aos inocentes. Amém? A língua divide algumas igrejas. E eu, quando penso em algumas igrejas, penso que se a fofoca está na igreja, divide a todas as igrejas, irmãos. Porque sabemos que é um mal que muitas vezes o inimigo põe dentro da igreja para separar, para destruir. Descoraja os crentes, irmãos, e desilude os novos conversos. A Bíblia nos ensina que não devemos falar mal de ninguém, especialmente dos nossos irmãos e irmãs no Senhor. Isto podemos lê-lo em Tito 3:2 e em Tiago 4:11. A maioria das pessoas, irmãos, reconhecerá facilmente os males da fofoca. A maioria das pessoas. Não todos vão reconhecer. Amém? Muitas vezes parece que a fofoca fosse algo da nossa cultura, irmãos. Eu sou do Uruguai e parece que a fofoca, e sabemos que quem são do Uruguai aqui, há muita fofoca lá, mas também está aqui em Portugal, irmãos. E não sei, irmão, na Argentina, mas eu acho que a fofoca na Argentina também está. Amém, irmãos? Está em todo mundo a fofoca porque é uma coisa que o inimigo põe para dividir a sua igreja. Basicamente, irmãos, a fofoca significa contar coisas de natureza pessoal, íntima ou exclusiva. Inclui o fato de espalhar rumores que podem fazer mal a alguém, seja certo ou não certo, irmãos. Seja uma verdade ou, não sei, ou seja uma mentira. Paz de Cristo. E também inclui o fato de caluniar, ou seja, contar coisas escandalosas sobre alguém. Observe que a fofoca inclui não apenas contar mentiras sobre alguém ou espalhar rumores não verificados, mas também contar fatos de caráter pessoal. Amém? O fofoqueiro não tem nenhum direito de divulgar, irmãos. Nós não temos nenhum direito de divulgar as coisas dos nossos irmãos. Antes de divulgar, é melhor orar pelo irmão. Se tens confiança com o irmão, podes ir em amor, com muito respeito, e dizer, eu acho que tu estás a fazer mal. Mas por que tem que saber o vizinho? Por que tem que saber o outro que tu estás a fazer mal, irmãos? Como vas a ajudar a teu irmão? Tu não podes ajudar assim a teu irmão. Contar uma verdade pode ser considerada fofoca, irmão, se for contada para alguém que não deve saber disso. Paz de Cristo, irmãos. Não todos têm que saber a fofoca. Não todos têm que saber fofoca, irmãos. Aleluia. Quantos estão dispostos a erradicar, de tirar da sua vida a fofoca, irmãos? Eu vou ser sincero, irmãos, eu lutei com isto quando estava a preparar isto. Eu lutei comigo mesmo. Porque Deus primeiramente fala a quem vai partilhar a palavra. E eu lutei de dizer, Senhor, eu quero tirar ou ser partícipe da fofoca. Miren, irmãos, eu vou fora destas notas que eu tenho aqui. O dia sábado, o irmão Manel sabe. Dia sábado tive que ir a um funeral, irmãos. Não gosto, a verdade, de ir ao funeral, porque é muito triste para mim, irmãos. Tivemos que ir a despedir um filho de um parceiro, de um amigo que morreu muito jovem, com apenas, não sei se 27 ou 28 anos, ali no Cacém.
Acho que foi notícia e todos nós já conhecemos. E a verdade foi muito triste ver aquele pai despedir aquele filho. E muitos se acercavam e começavam a perguntar, talvez, peço desculpa, não sei se vai sair isto no YouTube, mas este está na drogadição, este está na... Começamos a prestar ouvidos, irmãos, à fofoca. Paz de Cristo. E nós nem conhecemos as pessoas. Nem conhecemos a vida dessa pessoa. Não sabemos por que morreu. Mas nós, como filhos de Deus, temos que mostrar compaixão, irmão. Alguém que diga comigo compaixão. E se não temos dessa compaixão, vamos pedir a Deus que Deus encha o nosso coração com compaixão, com amor. Porque sabemos que esse fruto, o primeiro fruto do Espírito Santo, qual é, irmãos? É o amor. E vai muito da mão com a compaixão. Porque Deus tem compaixão da tua vida e da minha vida, irmãos. Paz de Cristo, irmãos. A característica número 2 de um coração sem Deus, irmãos, é semear a discórdia. Semear a discórdia. O assunto da fofoca, vamos voltar um bocadinho ali à fofoca, é um problema que se precisa tratar com prontidão, irmãos. Com muita prontidão. Pois é um principal meio de semear discórdia entre os irmãos. Semear discórdia entre os irmãos. Semear a discórdia é uma das 7 coisas listadas como abominação, como uma coisa abominável perante os olhos do Senhor. Isto podemos lê-lo em Provérbios 6:19. Uma abominação é algo que Deus odeia, irmãos. Odeia. Ou dizer assim, rejeita totalmente. É uma qualidade que Deus não deixará entrar no céu. Se alguém está com esta qualidade, irmãos, ou esta qualidade da fofoca e a discórdia, não vai entrar no céu. E se isso está na nossa vida, irmãos, muito dificilmente vamos entrar lá. Semear discórdia, irmãos, significa ir de pessoa em pessoa causando disputas, desconfiança, criando divisões entre os irmãos, contando coisas confidenciais ou fazendo críticas constantes. Peço desculpa, irmãos. O tipo de pessoa que semeia discórdia com palavras é aquele que pensa que pode contar todas as coisas em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa. Esses indivíduos repetem as coisas que ouviram, talvez, na confiança que obtiveram através da amizade. Que amigo. Já não é amigo. Não posso confiar nessa pessoa. Não tem medo de criticar ninguém, nem mesmo as autoridades estabelecidas por Deus. Paz de Cristo, irmãos. E quero deter um bocadinho aqui, irmãos. Muitas vezes fazemos esse pecado de omissão, irmãos, de ver o problema no irmão e não dizer nada. Sabemos que o irmão está a tentar sair desse buraco, por dizer assim, dessa escuridão. Está a tentar não apenas sair ele, sino também sair a família. Não falamos para ele, mas tampouco, irmãos, vamos tratar o problema com o pastor. Porque não é que eu estou a ver o erro na vida do meu irmão e estou a contar aos outros qual é o problema. Não, estou aqui a contar com o pastor e dizer, pastor, eu estou preocupado pelo meu irmão. E eu acho que você tem que tratar, você pode tratar disto. Mas tu podes ir a contar ao teu pastor. Porque ele vai ser confidente disto. Mas não é para que tu espalhes tudo isto com teus irmãos, nem com a tua família, nem com teus vizinhos. Paz de Cristo, irmãos. Vocês estão a perceber o que estou a dizer? Que Deus pôs uma autoridade na igreja para tratar destes problemas. Que não é qualquer que pode tratar destes problemas, irmãos. Que por isso Deus
põe o pastor, põe o governo local, para muitas vezes tratar estes temas tan, não sei se se diz delicados, irmãos, que não podem sair. Eu já tenho uma experiência, irmãos, até de escutar esse conselho de dizer, é melhor que fique entre nós isto. Eu sei que é um pecado, mas vamos orar por isto. Não, em vez de a pessoa guardar, foi e espalhou o problema. E até espalhou talvez de alguém perto dele, alguém da família, alguém que estava a cometer o pecado. Em vez de ficar ali na família para que ser restaurada a pessoa, para ajudar essa pessoa a sair à frente, não. A pessoa ficou envergonhada, irmãos, com muita vergonha. Porque com certeza que tu vais passar por essa porta, irmãos, vais começar a olhar para esse irmão, olha o pecado desse irmão. Não olha ao irmão, já vais a olhar para o pecado do irmão. Paz de Cristo, irmãos. São coisas sérias o que eu estou a falar, irmãos, mas coisas que temos que tirar da nossa vida, do nosso coração, irmãos. Tiago 5:12, irmãos, diz, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, enquanto a jurar, irmãos, porque eu ainda não acabei o ponto, está Manela aí, mas vou continuar à frente, irmãos, porque há coisas que é muito mais importantes aqui para continuar. E ponto número 3, irmãos, a característica número 3 de um coração sem Deus é de chorar, irmãos. E também tem que ver muitas vezes com o que é do país. Sabemos que temos que fazer muitas coisas abaixo do juramento. Em outros países tem que pôr a mão acima da Bíblia e jurar, amém? Que vai dizer a verdade e somente a verdade e nada mais que a verdade. Não vamos a dizer o país, mas todos já sabem os países que podem fazer isto. Países que primeiramente talvez podem ser cristãos. Mas a palavra de Deus em Tiago, como estava a ler em Tiago 5:12, diz, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que as vossas palavras sejam sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Todos conhecemos já esta passagem bíblica, irmãos. Que nosso sim seja sim e nosso não seja não. O que significa e qual é a razão de não fazê-lo, de não fazer isto, irmão, de jurar? O que isso significa, irmãos, jurar significa afirmar que algo é verdade, fazer uma promessa, juramento. Um juramento é uma afirmação ou negação de uma coisa, colocando a Deus por testemunha. O ensinamento de tudo isto é que não devemos jurar por nada, irmãos. Alguém diga por nada. Não nos devemos obrigar a nenhuma pessoa ou coisa, ou unir-nos a tal coisa. Ou determinados grupos por meio de um voto, de jurar, não podemos unir-nos a estas coisas. Jesus diz que na lei permitia jurar, pero nós que vivemos no tempo da graça e da misericórdia, não vivemos mais na lei, vivemos na graça e da misericórdia de Deus. Não podemos jurar pelo céu, nem pela terra. Estas foram palavras do Senhor Jesus Cristo. E são palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou mesmo pelas nossas próprias cabeças. A razão é que não temos o poder de mudar nenhuma coisa ou impor algum voto, irmãos. Deus pode jurar por si, porque Ele tem o poder de cumprir o que Ele diz. E se não se cumpriu até o dia de hoje, irmãos, vai cumprir-se. Porque a palavra de Deus se cumpre, irmãos. Mas nós, irmãos, não temos o poder para fazer isso. Eu vou fazer isto, eu vou ir a pregar. Eu vou contar uma intimidade, irmãos. Minha intimidade. É uma fofoca minha. Um dia estava a tomar banho, irmãos, e
E Deus falou para a minha vida, diz, amanhã vais pegar o teu carro, vais sair com a tua esposa e vais ir a entregar os folhetos, onde eu vou dizer-te que tu tens que ir a entregar isso. Vocês sabem o que fez o Paulo? Esqueceu, irmãos. Esqueceu. E eu estava a dizer, Senhor, eu vou fazer isso, sim. Glória a Deus, eu vou fazer isso. Mas uns dias a seguir, quando estamos a evangelizar aqui em Tires, não sei como se diz, Tires, talvez São Domingos de Rana, Deus chamou a minha atenção. Filho, não era este dia para tu pregar, era aquele dia que eu mandei. E por que prometiste que sim, que ibas a ir? Eu tive que pedir perdão a Deus. E eu pedi perdão a Deus. Minha esposa é testemunha do que estou a dizer. Porque eu partilhei para ela. Não podemos dizer, eu vou fazer, porque sabemos que depois não vamos a fazer, irmãos. Por isso a palavra de Deus diz, tu sim seja sim, tu não seja não. Não podes jurar que vais fazer isso. Por quê, irmãos? Porque o único que promete e cumpre é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que promete uma vida em abundância. O único que promete salvação para ti. Não só apenas para ti, sino para a tua família, para teus filhos, para tua esposa, para teus irmãos. E o único que cumpre, aleluia, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém que possa dar um forte aplauso para o nosso Senhor Jesus. Porque é por essas promessas, irmãos, que nós vivemos. Por essas promessas de Deus que nós vivemos. Mas não somos como Deus, irmãos. Não somos como Deus. Como seres humanos, irmãos, não temos o poder de jurar por juramento. Mas podemos afirmar que o que está a dizer é verdade. Como cristãos, irmãos, a nossa palavra deve sempre ser verdadeira. E essa promessa deve ser tão válida enquanto qualquer juramento. Não temos que usar a palavra eu juro, irmãos, para provar que pelo menos agora estamos a dizer a verdade. Não juramos porque não podemos controlar as coisas sobre as quais juramos, mas podemos garantir que sempre dizemos a verdade e cumprimos as nossas promessas ao máximo da nossa capacidade. Alguém que diga a minha capacidade. Porque se eu sei, irmãos, que eu não posso cumprir, irmãos, é melhor não dizer nada. É uma das coisas que nós sempre lutamos com isto, irmãos. Prometemos, mas depois... eu vou fazer. O pastor pede para nós, eu vou fazer, pastor. O próximo sábado vou estar lá. Vou estar a mudar essa câmara, pastor. E o Paulo não estava para mudar, para trocar a câmara, irmãos. Paz de Cristo. Estou a falar dos meus erros, irmãos. Todos nós temos erros aqui. Mas são coisas que nós temos que mudar, irmãos. A quarta característica, irmãos. A quarta característica é de um coração sem Deus, é o nome do Senhor em vão. Tomar ou pegar no nome do Senhor, dizer o nome do Senhor Jesus Cristo em vão. Êxodo 27 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ajuda-me, Senhor Jesus Cristo. Este mandamento, irmãos, tem a ver com o nosso amor por Deus. Ele nos ensina o uso apropriado de seu nome. Ele se refere a tudo o uso profano. As baixas repetições, talvez, de seu nome. É irreverente do nome de Deus em tempos que nós não temos nem que nomear a Deus. Também inclui qualquer abuso do seu nome em bruxaria e falsas religiões. O nome de Deus é usado apropriadamente em louvor. Alguém que possa louvar o nome do Senhor? Em profecia, em pregação, em ensino, em adoração,
em meditação, irmãos, e em oração. Estas coisas que nós fazemos para Deus é quando nós clamamos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Malaquias 3,16 diz: então aqueles que temem o Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Para os que se lembram do seu nome. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos ignoram este mandamento. Quantas vezes vocês ouviu as palavras Deus, ai Deus, Senhor, bem zangados, ai Senhor, o que eu vou fazer com meu filho? Talvez podem ser um clamor, irmãos, mas muitas vezes não tem que ser assim. É melhor ajoelhar-te e buscar a presença de Deus com teu filho. É assim ou não é assim, irmãos? Nós que somos pais, muitas vezes estamos a querer pôr a Deus ou o nome de Deus em coisas que Deus não tem culpa, irmãos. Somos nós como pais que temos culpa de como pelo agir dos nossos filhos. Também podemos dizer Senhor, ou Jesus, ou Aleluia. Vocês sabem o que quer dizer Aleluia, irmãos? Aleluia quer dizer em hebraico louvor ao Senhor ou louvado seja o nome do Senhor. Quando nós dizemos Aleluia na casa do Senhor, é porque nós estamos a louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma abreviação, por dizer, ou averbado, não sei como se diz, mas é uma abreviação de la palavra Aleluia. Amém? Para muitos, o uso dessas palavras é um hábito. Se eles estão alegres, com raiva, tristes, amém, assustados, eles usam dessas palavras como uma mera interposição. Então, não devemos usar mal uma palavra referida a Deus em tal situação, ou menos que esteja a comunicar-nos sinceramente com Ele. Nos comunicamos com o Senhor Jesus Cristo quando nos ajoelhamos, irmãos. Ou clamamos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo quando estamos na sua igreja. Quando estamos a louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Como estávamos a dizer, irmãos, então não devemos usar mal a palavra referida a Deus. Podemos aprender uma lição dos judeus. Eles foram tão cuidadosos que de não tomar o nome do Senhor em vão, que não pronunciaram o nome Jeová ao citar ou copiar as escrituras do Antigo Testamento. Eles substituíram a palavra grega kurios, que significa Senhor. Se nós termos o hábito de usar Jesus, o Senhor, o Deus, sem nenhum pensamento verdadeiro de louvar, uma intenção verdadeira de buscar o Senhor, adorar ou orar, então por que não rompemos esse hábito muitas vezes de dizer em vão o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Pode ser que sem perceber estamos a tomar em vão o nome de nosso Senhor. É algo grave, irmãos. É muito grave. Nós vemos o fim, aquele que a vezes podes ver alguma coisa em YouTube. E tu vês que as pessoas estão a fazer uma filmagem, estão a fazer qualquer coisa e está a nomear a Deus. Um dia te vi lá no Uruguai a dizer, no nome de Jesus Cristo, este vai meter um gol. No nome de Jesus Cristo. E eu fiquei olhando para o irmão. Como, irmão? Tu metes a Deus no jogo? Mas é Cristo, irmãos. Não é assim. O que tem que ver Deus com o jogo, irmãos? Certamente vamos receber uma repreensão de Deus, irmãos. O quinto ponto, irmãos, é as palavras desonestas.
Em Colossenses 3:8 diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Nós somos templo do Espírito Santo, irmãos. Quantos templos do Espírito Santo há aqui? Não podemos permitir que as piadas de duplo sentido, o sujo, irmãos, palavras desonestas, os gestos mal intencionados, procedem de nós, ou que procedam de nós. As palavras que insinuam algo indecente não devem sair dos lábios dos cristãos. Paz de Cristo. Com a mesma boca que nós louvamos, não podemos dizer asneiras, irmãos. Não podemos estar a contar piadas. Está bom de vez em quando que a areia, que a água do mar e que vem o cimento e vamos embora. Está bem, irmãos. Muitas vezes dá para rir. Mas que é daquelas coisas, irmãos, que muitas vezes, irmãos, estamos a rir porque o outro contou. Vem um amigo, um parceiro, contou a piada e nós mostramos os dentes. Estamos a pecar ou não, irmãos? Já pecamos junto com ele. São coisas verdadeiras, irmãos, que muitas vezes nós não queremos reconhecer. Vemos tão básico, irmãos, isto. Não há nada de pecado nisto. Deus não vai julgar-me por isto. Deus não vai repreender-me por isto. Mas se nós queremos verdadeiramente buscar a santidade, irmãos, se verdadeiramente queremos ser santos para Deus, temos que separar-nos do mundo, irmãos. A nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso agir, totalmente separado de Deus. Tiago 3, 11 e 12 diz: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. É impossível, irmãos. É impossível que se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, saiam palavrões, tenha maus pensamentos, meu olhar não seja o indicado, meu agir, tudo seja o indicado, irmãos. Mas minhas palavras, se Deus está no meu coração, irmãos, se eu tenho a presença de Deus no meu coração, que vai sair, irmãos? Se as palavras de Deus são doces, e se a palavra de Deus está no meu coração, que vai sair da minha boca, irmãos? Palavras doces, palavras de sabedoria, palavra para dar aos outros, palavras de crescimento, irmãos. Para mim, primeiramente, e para os outros. Em outras palavras, irmãos, os cristãos não devem tomar parte em histórias, contos ou piadas, brincadeiras que sejam oscuras, irmãos. Ou gestos que orientam numa forma suja do sexo, irmãos. Alguma coisa feita em segredo, que é uma vergonha talvez falar, irmãos. Isto fala muito a carta do apóstolo Pablo aos Efésios 5:12. É alarmante ver como os cristãos ignoram estes ensinamentos hoje. É por isso que eu estava a dizer, ninguém fala disto, irmãos. Talvez escutamos na intimidade, escutamos a falar com o pastor, numa reunião de líderes, talvez ensinamos no discipulado. Mas isto é um ensinamento, irmãos, que temos que escutar sempre, irmãos. Porque nós estamos propensos a cair nisto, irmãos. Todos nós. Todos nós. Agora, irmãos, são contadas muitas histórias inapropriadas ou sujas em grupos mistos e em público. E quero dizer, irmãos, que não há vergonha para contar já as piadas.
Antigamente era na orelha. Agora é um grupo de 5, de 6, e todos estão a reír por alguma coisa que... Vocês sabem do que estou a dizer, irmãos. A característica número 6, irmãos, de um coração sem Deus, sem a presença de Deus, é amaldiçoar. Amaldiçoar. 1 Coríntios 5, 11 diz: mas agora escrevi que não os associeis com aqueles que, dizendo ser irmãos, escutem bem isto, irmãos. Eu quero que escutem bem esta palavra, ou que possam ler o que está no ecrã. Mas agora escrevi que não os associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldicente, o beberrão, o roubador, com tal nem ainda com mais. Com tal nem ainda com mais. Paz de Cristo, irmãos. Hasta para isto há condenação. Até para isto há condenação, irmãos. Amaldiçoar, irmãos, significa abusar com palavras. Pode significar repreensão, usar palavras duras, insolentes, talvez abusivas. Mas uma vez que repetimos uma e outra vez, amém, nos esquecemos de que somos templo do Espírito Santo, irmãos. Portanto, devemos ter cuidado para não seguir as nossas emoções carnais. Não há absolutamente nenhuma circunstância em que alguém se justifique a amaldiçoar alguém, mesmo quando ele foi maltratado ou julgado injustamente. Muitos de nós sempre recebimos ou fomos maltratados na nossa vida, irmãos. Até o dia de hoje parece que levamos essa ferida no nosso coração e parece que nem fechar, irmãos. Mas não tem que sair a maldição da nossa boca para essa pessoa. Porque Deus nos manda e nos ensina que nós temos que abençoar essa pessoa que nos fez mal. Por mais que não digamos amém, irmãos. Obrigado, irmã Marina, por esse amém. Pero nós temos que abençoar, irmãos. Não é fácil. Mas como disse o nosso pastor, é muito necessário, irmãos, fazer isto. Se queremos verdadeiramente a bênção de Deus. Se verdadeiramente queremos chegar a ser santos. Temos alguns exemplos disto na Bíblia. E talvez vou dar 2 exemplos. O livro dos Atos 23, 1 ou 5. Paulo foi repreendido por insultar o sumo sacerdote durante um interrogatório pelo Conselho de Sanedrim. Paulo não sabia que era o sumo sacerdote. Pediu desculpas e citou as escrituras em Êxodo 22, 21, onde diz: aos juízes não amaldiçoarás e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Aleluia. Outro exemplo é mesmo do arcanjo Miguel, irmãos. O arcanjo não ousou proferir julgamento de maldição contra o diabo quando ele contendiam com ele. Senão que ele simplesmente diz: o Senhor te repreenda. Miguel não usou nem mesmo de Satanás, ou preferiu palavras de julgamento com Satanás. Porque sem dúvidas lembrou de que num princípio Satanás foi criado como um querubim ungido e somente o Deus Supremo pode repreendê-lo. Santidade exige não falar mal nem amaldiçoar, irmãos. Ou seja, não apontar para ninguém. No caso de uma pessoa tenha caído ainda mais baixo do pecado, não podemos denotá-lo. Devemos ter cuidado especial para não apontar ou julgar os irmãos, os líderes. Devemos pedir a Deus para formar em nós uma boa atitude para com os outros. Amém, irmãos? Quando eu leio
quando estava a ler isto, irmãos, eu lembrava do filho pródigo, irmãos. Aquele filho que foi para o mundo e preferiu deixar as coisas de Deus, por dizer assim, porque isso é o que ensina a palavra. Deixou o lar de seu pai. Talvez saiu com muitas bênçãos que já o pai tinha dado, mas diz que malgastou tudo, irmãos. Mas quando aquele filho voltou, o pai abraçou a ele com muito amor. Com muito amor. Quem somos nós para estar, muitas vezes, irmãos, a julgar ou a amaldiçoar uma pessoa? Esta pessoa já fez isto, já não tem perdão de Deus. E nós, irmãos, temos perdão de Deus? Se nós temos perdão de Deus, é pela misericórdia de Deus, irmãos. Não somos mais que ninguém. Já para acabar o último ponto, irmãos. É mentir e dizer falso testemunho. Mentir e dizer falso testemunho. Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Apocalipse 21:18 também, mas quando aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os mentirosos, irmãos, os mentirosos. Ah, mas é uma pequena. Amém, irmãos? Hoje cheguei tarde ao meu trabalho, porque não sei, meu filho, minha esposa. Mas, irmãos, pode ser uma mentira, pode ser talvez uma verdade, mas é a médias, irmãos, essa verdade. Paz de Cristo, irmãos. Não é uma verdade sincera. O que tu vais receber, irmãos, se tu mentes, não vai ser uma bênção. Nestas e muitas outras escrituras, irmãos, Deus nos mostra que quão abomináveis são as mentiras diante dele. Qualquer pessoa que mente, seja por palavra ou por ação, não entrará na Nova Jerusalém, como diz em Apocalipse 21:27. Também em Provérbios 6:16-19, há uma lista de 7 coisas escritas como abominações, ou seja, coisas que Deus aborrece, irmãos. Amém? Algumas delas que estão na lista diz que é a língua mentirosa. Outra é a testemunha falsa, é dizer de falar mentiras. Mentir, irmãos, significa fazer uma declaração sabendo que é falsa, irmãos, falsa. Especialmente com a tentativa de enganar. Lá na minha terra se diz que a mentira tem patas curtas, irmão. Você não vê quando vai na cozinha e vê um bicho pequenino? Você mais rápido faz assim, já está acima do bicho. Tem patas curtas o bicho. A mentira é igual, irmãos. A mentira é igual. São coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Se queremos bênçãos, irmãos, se queremos ser abençoados, temos que tirar a mentira ante nossos irmãos, na igreja, no trabalho, ser transparentes com a nossa esposa, com nossos filhos. Não tem que estar a mentir, irmãos. Não tem que estar a mentir. Ah, o telemóvel é meu e ninguém mexe no meu telemóvel, irmãos. E por quê? Por que não deixas que tua esposa mexa no telemóvel? Mexes ou não mexes no meu telemóvel, Ruth? Mexes? Há uma coisa que não estava a ter certo, irmãos.
É mentira. Há uma mentira aí. Há uma coisa que tu estás a mentir a tua esposa. Lo mesmo para os filhos, irmãos. Os pequenos, aqueles que agora os meninos têm telemóveis. Por que não queres mostrar ao teu pai o que tens no telemóvel? Vai ser Cristo. Porque há ali alguma mentira, irmãos. Alguém que possa dizer, ajuda-me, Senhor. Os grandes e os pequenos também, os jovens, que digam, ajuda-me, Senhor. Eu não quero ocultar nada para o meu pai, para a minha mãe. Eu quero dizer a verdade. O que estás a ver aí? Não é nada. Não é nada. Algo é que estás a ver aí. Por que quando entrei tu tiraste do teu telemóvel o que estavas a ver? Alguma coisa estavas a ver. É uma mentira, irmãos. São coisas que têm que sair da nossa vida. Mentir, irmãos, significa fazer uma declaração sabendo que é falsa. Especialmente com a tentativa de enganar. Pode incluir dar uma impressão falsa, de propósito confundir o assunto a fim de evitar a verdade. Podemos mentir em certas situações para reter informação que são vitais, para que o ouvinte possa entender corretamente uma situação. Em outras palavras, podemos mentir se escondermos uma parte da verdade que precisa ser revelada. A meias, irmãos, a verdade, mas a meias. Podemos mentir através das nossas ações, bem como também por meio das nossas palavras, se há propósito de enganar a outros, ou de dar uma impressão falsa a outros. Não importa quão pequena é a mentira, não importa quem conta uma mentira e não importa qual seja o propósito. Uma mentira é uma mentira, irmãos. E numa mentira pequena e numa mentira grande. Tudo é pecado, irmãos. Os mentirosos não entrarão no reino do céu, irmão. Como cristãos, irmão, não temos que mentir se não temos feito nada errado ou não temos feito nada errado. Podemos confiar de que Deus nos ajudará a proteger-nos em situações difíceis quanto a nossa relação com Deus. Sejamos transparentes sempre. Digam comigo, transparente. Com quem seja, irmãos. Reconheça o seu erro. Reconheçamos o erro. Eu errei. Sim, eu tenho culpa. Não, acho que foi do parceiro que esqueceu e fiz isto e acho que foi ele. Não, foi a tua culpa. Não tens que pôr a outros à frente de ti para tapar a tua culpa, irmãos. E a outra, como outro ditado que se diz lá no Uruguai, tu não podes tapar o sol com o dedo. A mentira tem patas curtas, irmãos. O velho ditado é verdadeiro, honestidade é sempre o melhor. Já para concluir, irmãos, se ponham em pé, se faz favor. As declarações de Jesus que indicam que o homem será justificado, condenado por suas próprias palavras, digam comigo palavras, sublinham uma profunda importância da língua da nossa vida, irmãos. Essa noção é complementada com o ensinamento de Santiago, como já estávamos a ler muitos versículos do capítulo de Tiago, irmãos, que adverte que um indivíduo com uma língua desenfrenada, amém, que possui uma língua desenfrenada, uma forma de religião que se torna inútil e vazia. Em contraste, irmão, Santiago ressalta que aquele que consegue dominar a sua língua é considerado perfeito e de fato pode controlar todo o seu corpo inteiro. Isso implica que se aspiramos a viver uma vida em santidade, irmãos, digam comigo santidade. Santidade para Deus, irmãos. Se queremos verdadeiramente viver ou aspiramos a viver uma vida em santidade, devemos cultivar uma palavra sadia, irmãos, e irrepreensível. A capacidade de falar com sabedoria e discernimento não só reflete o nosso caráter, mas também se torna
um pilar fundamental no nosso caminho espiritual. Salmos 141:3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aleluia. Fecha teus olhos ali onde tu estás, irmão. Se queres passar o altar, também está aberto aqui. E acho que temos que pedir todos, neste dia, temos que pedir perdão a Deus. Porque com intenção ou sem intenção, irmãos, pecamos com a nossa língua. Como estávamos a dizer, irmãos, pecamos no nosso lar. Dizemos talvez coisas que não foram certas para nossa esposa. O dia não correu bem, falamos mal para nossa esposa, levantamos a nossa voz. Da mesma maneira, falamos mal para os nossos filhos. O dia de trabalho não correu bem e até o encargado levou também umas más palavras da nossa boca, irmãos. A nossa atitude não foi a correta. Irmãos, há coisas que têm que mudar na nossa vida, no nosso coração. Se verdadeiramente queremos viver em santidade, irmãos. Se verdadeiramente queremos ir um dia com o Senhor, há coisas que têm que ser tiradas na nossa vida, irmãos. Que possamos examinar-nos se verdadeiramente nós temos Espírito Santo, irmãos. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, essas coisas não habitam nem na boca, nem nos pensamentos, nem no coração, nem nada na vida do crente, irmãos. Nada, nada. Porque Deus, quando entra na vida da pessoa, tudo transforma. Aleluia. Não lembram de Pedro, irmãos? Quando o Jesus Cristo estava a ser crucificado, por mais que Pedro diz uma mentira que não conhecia ao Senhor. Que é o que diziam de Pedro? Eu acho que tu és um deles, porque falas igual que ele. Falas igual que ele. Aleluia. Quem quer ter as palavras do Senhor na sua boca, irmãos? Quem quer falar como o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. E dizer: Senhor, põe as tuas palavras na minha boca, Senhor. Dá tuas palavras na minha boca, no meu coração, Senhor. Eu quero falar retidão, Senhor Jesus Cristo. Eu quero que tu pegues, Senhor, nas minha língua, Senhor, e tomes o controle dos meus pensamentos, Senhor, do meu coração, e que tudo que fale, Senhor, não seja, Senhor Jesus Cristo, para destruir, senão para edificar, Senhor, a outros. Palavras de bênção, Senhor. Aleluia. Palavras de verdade, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, sim, Senhor. Talvez há muito tempo que tu não renovas as minhas línguas, Senhor, mas porque há sujeira muitas vezes no coração, Senhor, que eu não entreguei, Senhor. Coisas que eu contamino, Senhor Jesus Cristo, na minha vida. Aleluia, mas se eu quero caminhar em santidade, oh Deus, eu necessito mudar, Senhor, a minha maneira de pensar, de agir e primeiramente de falar, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Levanta tuas mãos ali em sinal de rendição, Senhor, e diz: Senhor, põe de ti em mim, Senhor Jesus. Senhor, eu não quero ser obstáculo, Senhor, para que meus filhos recebam o Espírito Santo. Eu não quero ser obstáculo, Senhor, para que meus irmãos na igreja, Senhor, aleluia, recebam o Espírito Santo. Porque talvez, Senhor, há sujeira na minha boca, Senhor Jesus Cristo. Eu sou o que estou contaminado, Senhor Jesus Cristo. Eu quero sumar e não restar, Senhor, na tua casa, Senhor. Eu quero ser dos que sumam. Eu quero ser, Senhor Jesus Cristo, dos que estão, Senhor, a juntar, Senhor, não a espalhar, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tu queres uma igreja santa, Senhor, irrepreensível, sem mancha, Senhor. Mas este é o tempo, Senhor, aleluia, de limpar, Senhor, aleluia, aleluia, a nossa vida, o nosso lar, Senhor Jesus Cristo. Adoremos ao Senhor, irmãos. Aleluia. Y habitar en tu
presencia. Menguar para que crezcas tú, Señor. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré Cada día seré más como tú, Jesús. más como tú. Aleluya. Quiero más de ti. Levanta tua voz, irmão, ali, aleluia, e começa a falar com Deus. Y habitar Teu Deus, irmão, não é tu surdo. presencia. Ele quer escutar a tua voz neste dia. Menguar Que reconheças diante para que dele, aleluia, crezcas teu tú. pecado, tuas atitudes. Y cada día seré E pede perdão a Deus ali onde tu estás, junto com tua más família. Diz, como Senhor, tú. aleluia, quebranta meu Quebranta mi coração. corazón. Minha vida, Senhor Jesus Cristo. Quebranta mi vida. Sim, Senhor. Entrego mi voluntad a ti. Tudo que eu sou, Todo lo que soy, tudo quanto eu tenho, Senhor Jesus todo Cristo. cuanto tengo es tuyo. Aleluia. Yo quiero menguar Para que crezcas tu, para que Senhor. crezcas tú. Sim, Senhor. Quiero más de ti E habitar em tu presença. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré, cada día más como tú. Quiero más de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Aleluia. E habitar. na tua presença. Aleluia, sim, Senhor Jesus.